Redefinir jornadas, repensar estratégias, soluções confiáveis, inovadoras, ágeis e perenes. Há 22 anos a Algartec vem conectando pessoas e organizações de um jeito único, com soluções customizadas para estabelecer um relacionamento duradouro e gerar experiências únicas e valiosas, gerando os melhores resultados. Conheça as nossas soluções em gestão de relacionamento com o cliente. A hora de revolucionar o seu negócio é agora. Now more than ever, the competition for attention is overwhelming. Consumers feel lost, disconnected, ignored by all the noise. It's easy to forget. We are not interchangeable. We are not like-minded. We are not the same. I want to be engaged. I want to be heard. I want to be anticipated. I want to be known. I want things I want. I want something personal. Cinch simply turns your audience of 1 million into 1 million audiences of 1. Oi, pessoal! A gente está aqui com mais um conteúdo do Varejo Summit para levar até vocês todas essas mudanças a respeito, principalmente de e-commerce no meio dessa pandemia toda, porque tudo mudou, né? Eu sou a Paula Valdez e já vou mostrar para vocês a nossa convidada de agora. Mostrando aqui para vocês a Estela Guimon, General Manager da Adobe Commerce, que vai conversar com a gente e falar muito, inclusive, a respeito de e-commerce. E tem aquelas pessoas, né, Estela, que já estavam acostumadas a fazer as suas compras por internet e aquelas lojas que também já estavam. Só que aí tudo mudou com a pandemia. Quem não gostava, quem não estava se acostumado, se viu obrigado a fazer tudo isso. A gente teve um crescimento aí do e-commerce de 70% só no ano passado. Então conta pra gente, Estela, como é que está sendo essa adaptação, hein? Tanto do consumidor quanto do lado do varejista também. Obrigada, Paula, um prazer estar aqui com vocês no Varejo Summit, que palco lindo. Pena que não é ao vivo, né? Ainda vivemos esse momento de pandemia, mas muito bom a gente conseguir, né, ter a tecnologia que nos possibilita chegar até as pessoas, passar esse conteúdo e ter essas experiências ainda que digitalmente. Então, é isso que você falou, uma grande transformação. Os consumidores já vinham cada vez mais habituados a compras online, mas diante da pandemia, com lojas fechadas, se tornou a única forma dos consumidores de receberem os produtos que precisavam e a única forma do varejo, das lojas, venderem os seus produtos. Então, a gente brinca, né, que foram talvez 7, 10 anos em 3 meses, onde as empresas realmente tiveram que acelerar muito. E a gente viu muita coisa, a gente viu empresas que já estavam nessa digitalização, nessa transformação, que conseguiram acelerar muito os seus negócios, e aí começaram a pensar o que mais, qual que é o meu próximo passo, como é que eu crio uma experiência mais relevante para o meu consumidor. E a gente viu empresas que ainda estavam, né, engatinhando no digital e que se viram obrigadas a fazer isso rapidamente. Então a gente teve os dois mundos. Do ponto de vista de consumidor, a gente viu consumidores que já compravam, aumentaram a sua frequência e começaram a comprar basicamente todas as categorias. E a gente viu muitos consumidores, né, grande parte dos novos consumidores da internet no Brasil foram 50 a mais. Muitas pessoas que ainda não compravam e começaram a comprar principalmente categoria de farmácia e de supermercado, porque é a necessidade, né, primária, básica de todo mundo. Então acho que foi uma grande transformação, foi uma evolução. Mas ela foi num espaço de tempo muito curto. Por isso, talvez, a coisa da transformação e de um impacto tão grande. E dessa adaptação, né, Estela? Porque a Adobe é totalmente digital já há muito tempo. A gente sabe que também tem muitas empresas que já lidavam muito bem com isso. Já tinha no seu DNA aí a questão da transformação digital. Como é que está sendo essa adaptação? Quais são as maiores dificuldades ou até ganhos que a gente tem nesse tão curto prazo, como você falou, uma transformação que a gente esperava aí de anos e a gente teve de apenas 1 ano e meio, da empresa que teve que se adaptar, que não tinha nesse DNA, estava deixando para depois e teve que correr contra o tempo. Como é que está essa adaptação
e quais os maiores ganhos que a gente pode lidar aí com esse curto espaço de tempo? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, as empresas de tecnologia já viviam isso há muito tempo, né? A Adobe é uma empresa que fez a sua transformação digital, ela deixou de vender caixinhas há mais de 13 anos e transformou o seu negócio, colocou o seu negócio todo na nuvem. Então, a gente já era muito digital, a gente já trabalhava muito home office, né? Isso tudo já fazia parte da nossa vida, mas obviamente que existia um escritório. Agora a gente está há 1 ano e meio, vamos ficar aí 2 anos sem conhecer o escritório. Acho que um grande desafio para nós, mesmo nós que já sempre fomos uma empresa de tecnologia, foi principalmente trazer novos funcionários. A gente contratou muita gente nesse 1 ano e meio. Eu tenho uma equipe hoje que é o dobro da equipe que eu tinha o ano passado e metade dessa equipe eu nunca conheci pessoalmente. Então, acho que esse, sem dúvida nenhuma, ainda é um desafio, né? O ser humano, ele vive das relações, a gente ainda precisa disso. De novo, que bom que temos a tecnologia que ela preenche uma lacuna, mas a gente sente falta de estar no escritório, do cafezinho, do almoçar junto. Então, isso eu quero dizer que mesmo uma empresa de tecnologia, a gente sim tem passado por desafios para se adaptar a isso. As empresas que são menos tecnológicas foi um desafio muito maior, né, de repente conseguir, e eu vivi muitas empresas que os funcionários não tinham laptop, eles só tinham desktop. Como é que você trabalha de casa? Não dá para você carregar o seu desktop para casa. Então, realmente, acho que foi uma transformação e tiveram muitos aprendizados. Do ponto de vista de e-commerce, Paula, eu acho que a gente tem muitas vantagens. Primeiro, porque essas empresas e esses consumidores, eles não vão voltar atrás. Né? Eu não acredito que nada morre, que nada se transforma completamente. Então, eu não acredito que as lojas físicas vão morrer de maneira nenhuma, elas vão se perpetuar, mas elas vão se perpetuar com um papel diferente. Quando eu vou numa loja física, eu quero realmente ter uma experiência. Eu quero encontrar alguma coisa, eu quero fazer pesquisa, mas se eu já sei o que eu quero comprar, se é uma rotina, eu vou comprar online, porque eu tenho a praticidade de não ter que sair de casa, principalmente em grandes centros, né? São Paulo, a gente sempre viveu a história do trânsito. Então, para que eu vou sair de casa, violência, trânsito, para ir numa loja para comprar o que eu sempre compro, o que eu já conheço, o que eu já sei? Então, acho que a coisa positiva é que essa transformação, ela não volta. Né? A gente nunca mais volta aos patamares antigos. Então, para as empresas, eu acho que tem um benefício incrível de conseguir expandir os seus consumidores, porque o digital, ele não tem barreiras uma vez que você tem presença. Então, a gente viu muitas empresas, por exemplo, conseguindo vender para outras áreas, para outras regiões, para outros distritos, que até então eles não tinham muito. Por quê? Porque eles tinham um vendedor que iam tirar pedido. Né? E uma vez que você começa a colocar tudo isso no digital, você expande. Você consegue uma coisa que talvez só o digital e a tecnologia consiga te trazer, que é a escala, que é o que os negócios buscam sempre. Então, isso é super valioso. Eu acho que as empresas entendem. Por isso, a gente tem tantas conversas de transformação digital, por isso a gente tem tantas conversas de quais são os próximos passos, como é que eu me aperfeiçoo. A gente não tem conversa de tá bom do jeito que tá. É isso que eu digo, as empresas que estão muito maduras, elas vão para o próximo passo. As empresas que estão começando, elas querem dar os primeiros passos. Então, eu acho que essa é a beleza de toda essa transformação nesse espaço curto de tempo, que a capacidade das empresas conseguirem atingir outras áreas, outros consumidores, delas entenderem os seus negócios de uma maneira diferente. E é bom a gente também falar, né, Estela, o quanto o consumidor mudou também, né? Porque a gente estava acostumado com um consumidor de e-commerce, agora surgiu também um outro consumidor que não fazia esse tipo de compra. Então a gente tem que ter neste momento a segurança dos dois lados e lembrar o tempo inteiro que o consumidor está no centro de tudo. Você estava falando das regiões, olha o tamanho do Brasil que a gente tem, né? E hoje conseguir atender, a gente vê tantas marcas que estão conseguindo fazer o atendimento, às vezes de entrega no mesmo dia, nesse Brasil de sul a nordeste. Claro que não dá para atender todos os municípios, a gente sabe que ainda tem essas limitações logísticas no Brasil, mas o quanto já avançou em 1 ano e meio de pandemia. Agora você falou aí que você acredita que nada vai mudar, porque precisa ainda da experiência da loja física. Mas eu estou escutando muita gente falar, queria saber o que você pensa a respeito disso, como Adobe, como marca, como e-commerce, que as pessoas não aguentam mais ficar em casa, nesse isolamento social, querem tomar essa vacina para ir para a rua. Você acha que vai ter que ter uma readaptação pós a retomada da economia, depois de voltar aí a vida, entre aspas, normal, não sei como é que a gente vai voltar para essa vida,
mas você acha que vai ter que ter uma readaptação após esse momento também? Eu acho que, primeira coisa, você falou duas coisas muito interessantes, eu só queria voltar um pouquinho, que é, né, colocar o consumidor no centro. É isso que a Adobe fala há muitos anos, né, que a gente, o nosso CEO, o Shantanu, ele fala que o consumidor ele não quer mais comprar produto, ele quer comprar experiência. E uma marca só consegue oferecer experiência para o seu consumidor se ela coloca o consumidor no centro e se ela entende tudo que circunda e todos os dados, todas as áreas da empresa precisam estar com esse consumidor no centro, o que ainda é um grande desafio. E a outra coisa que você mencionou, Paula, que eu acho super importante, que é o físico, o digital, é o omnichannel. E, de novo, a gente fala disso há muitos anos, mas acho que a pandemia deixou muito claro que ainda são poucas as empresas que têm uma estratégia omnichannel de verdade. Eu não sei se você passou, eu passei por várias vezes, eu comprei no online, eu quis trocar quando a loja abriu e falaram para mim, não, mas são sistemas diferentes, você não pode trocar na loja. Então, isso é uma loucura, né, quando a gente pensa em 2021. E, de novo, omnichannel, há quantos anos a gente fala de omnichannel? Deve ter 10 anos que, no mínimo, essa já é uma palavra falada dentro do varejo. Então, eu acho que isso vem a acelerar e vem mostrar a necessidade que essa transformação, que ela precisa acontecer. Ou seja, não dá mais para a gente fazer de conta que temos um omnichannel, para a gente fazer de conta que o consumidor está no centro. E as empresas, acho que o ser humano ele só muda quando ele é obrigado a mudar, né? Enquanto você tem tempo de levar do jeito que está, são poucas as empresas que conseguem realmente fazer isso. Então, acho que agora a gente está num momento que não dá mais para fazer do jeito que fazia. Então, as empresas realmente se sentem obrigadas, e aí enfim, a gente vai falar mais de dados, mas acho que as empresas têm que olhar isso realmente como uma oportunidade, e não, meu Deus, como que eu faço agora? Sim, tem um desafio, mas vamos olhar sobre o ponto de vista de oportunidade, o quanto a gente como marca, né, como marqueteiros, como, né, as pessoas que estão à frente dos e-commerces, das empresas, como elas conseguem fazer de uma maneira diferente. Acho que esse é a grande beleza, talvez, da gente estar vivendo esse momento nas nossas vidas profissionais, assistindo tudo isso. As pessoas querem ir para a rua, as pessoas querem conviver, as pessoas querem estar juntas, né? Acho que isso é inevitável. Mas a experiência do comércio eletrônico, eu acho que, de novo, ela vai continuar. Talvez o patamar diminua um pouco, já diminuiu, porque o supermercado abriu, farmácia abriu, a gente já tem uma abertura maior do que a gente teve lá na primeira onda, depois na segunda a gente fechou de novo. Mas o que eu digo é que ele nunca mais volta para os patamares antigos, porque a pessoa que entendeu, né, a comodidade que é fazer compra online, e você tocou num ponto importante também, que é a agilidade. Ou seja, hoje a gente já vê, principalmente quem mora em grandes centros, você fazer uma compra e ser entregue no dia seguinte, às vezes ser entregue no mesmo dia. Então isso ajuda muito com que, de novo, a gente continue fazendo as nossas compras digitalmente. Acho que muita coisa não dá para ser substituída, né, Paula? Eu acho que, de novo, o e-commerce ainda você consegue dar essas experiências, mas a experiência de um restaurante, a experiência de um show, a experiência de você sair na rua, de você encontrar as pessoas, de bar, tudo isso não é substituível. Então, o que eu vejo, a hora que estivermos todos vacinados, e eu estou amando que amanhã é meu dia de tomar vacina, não vejo a hora de chegar amanhã, o que a gente espera é poder conviver de novo com as pessoas, né? Poder abraçar, poder estar junto. Tudo que é serviço, sim, eu acho que sofreu muito nesse último 1 ano e meio e tende a ser muito grande nesse final de ano porque as pessoas não aguentam mais, né? As pessoas estão no seu limite de ficar em casa, de fazer tudo de casa. Então, eu acho que tem áreas que vão se transformar, e que bom, porque são áreas que precisam, né? Muito difícil, muitas empresas têm passado por momentos muito difíceis, e eu acho que essas empresas vão agora ter um fôlego de novo nesse final de ano com as pessoas sendo vacinadas. Mas o e-commerce, de novo, para mim, ele vai continuar nessa aceleração, ele vai continuar nessa transformação. Até porque agora a gente descobriu o que é comodidade, né? Então todo mundo quer um pouquinho dessa comodidade. É claro que a gente quer se aglomerar, quer ir num show de novo, numa experiência de um restaurante, mas a comodidade que a gente descobriu agora e chegando com essa rapidez, com essa segurança, com essa qualidade, que antes a gente pode dizer que nem todas tinham assim, mas foi um processo que realmente acelerou bastante. Eu queria também que você falasse com a gente agora, Estela, a respeito de B2B, B2C. Porque, na verdade, eu sei que a gente pensa o contrário, né? Que a empresa está fornecendo muito mais para o consumidor do que está tendo essa relação de empresa com empresa. Mas a maior parte, vocês pelo menos estão atendendo, é o contrário, né? É empresa
com empresa. É muito interessante isso. Na verdade, se você olhar para o mercado de B2B no mundo, ele é muito maior do que o mercado de B2C. Ele se transaciona muito mais. O Brasil ainda está engatinhando, né? Quando a gente olha para os números, mesmo em B2C, o que é comprado hoje em B2C, acho que está na casa de 8%, 10%, mesmo com a pandemia crescendo mais ou menos isso. Quando você vai para a China, 50%, 60%. O B2B, ele está atrás. Ele ainda é 2%, 3% do Brasil é feito com B2B. O que a gente viu durante a pandemia foi uma aceleração muito grande do B2B, porque, de novo, essas empresas são empresas que sempre trabalhavam com seus revendedores, que pegavam seus carros, né, por regiões do Brasil e saíam vendendo, de lojinha em lojinha, de supermercado, de vendinha, e fazendo e tirando esses pedidos. E essas pessoas não puderam viajar durante muito tempo. Então, o que a gente tem visto é uma aceleração, sim, muito grande em tudo que é B2B, ou seja, as empresas vendendo para empresas, indústrias vendendo para empresas, distribuidores. Tudo isso tem acontecido uma aceleração muito grande. Mas a gente precisa lembrar que ainda é uma parte muito pequena do que a gente faz no digital. Então, para mim, o potencial de um B2B, ele é um potencial enorme. Enorme, gigante. De novo, quando você tem vendedores, por mais que você tenha uma equipe de vendedores muito grande, você não consegue atender os mais de 5 mil municípios que existem no Brasil. Enquanto o digital te dá essa possibilidade, né? Qualquer pessoa do Brasil inteiro pode acessar sua loja e pode fazer sua compra. Então, o que a gente viu, e como, né, a Adobe Commerce tem uma ferramenta B2B com regras de negócio já nativas, a gente realmente tem visto uma procura muito grande pelo B2B para justamente conseguir chegar nesses municípios, conseguir chegar nessas lojas e não só chegar, mas também aumentar o mix. Né? Você vender outros produtos que o vendedor, normalmente, ele acaba vendendo o que ele quer vender, ele acaba vendendo o que ele está acostumado a vender. E uma vez que você tem essa relação digital, você como empresa consegue colocar promoções, consegue oferecer coisas que são mais atraentes, atrativas, e você consegue aumentar o seu mix de vendas. Então, a gente realmente viu uma corrida muito grande do B2B durante a pandemia. O B2C crescendo, mas, de novo, ainda tem um caminho muito longo pela frente. O Brasil está começando em toda essa jornada, porque, de novo, quando a gente pensa em Brasil, né, a gente que está em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, tem algumas cidades que, obviamente, estão muito mais adiantadas nessa transformação, mas o Brasil é muito grande. E o Brasil, como um todo, ainda tem uma evolução, um caminho muito grande a percorrer para a gente chegar nos patamares que a gente pode chegar. Sabe que você falou um ponto aí que daí é pro lado do consumidor, né? Eu sempre fui uma dessas que chegava na loja física e não queria ser atendida por ninguém. Eu queria ter a minha liberdade de olhar lá, olhar preço, experimentar. E isso a gente, fora o fato de experimentar, a gente consegue no e-commerce muito mais fácil. É você lá sozinha, olhando no seu tempo, sem pressão, olhando valor, olhando cores, olhando tamanho. E realmente isso dá uma liberdade para o consumidor que gosta dessa independência, né? Que prefere aí não ter um atendimento, nem que seja presencial. Agora, eu queria entender como é que fica o marketplace no meio disso tudo, porque a gente vê grandes empresas, e aqui no Brasil a gente está vendo cada vez mais, né? Grandes empresas colocando outras empresas ali dentro e virando esse canal aí para todo mundo se vender, né? Uma ajudando a outra. Mas a gente está vendo que são poucas empresas, a gente vai contar acho que umas 3, 4, 5 grandes aqui no Brasil. Isso ainda é um mercado, Estela, que pode se abrir mais? Ou nesse momento a gente tem realmente esse monopólio e como é que a gente deve lidar com ele? Ou de repente pode ser até uma forma, aí um nicho para se entrar outras grandes empresas também. Interessante, você colocou um pouco, né? Eu gosto de comprar online porque eu tenho o meu tempo. E aí tem outras coisas que a gente sempre pensa, eu compro online ou eu compro na loja. Mas, por exemplo, você poderia ir na loja, experimentar e receber na sua casa, para você não ter que carregar a sacola. Então, de novo, quando a gente fala em omnichannel, a gente fala em todas as possibilidades que isso traz. Então, eu vou na loja, experimento, e quando você vai na loja, você vai ver uma TV, mas você não quer sair com a TV dentro do seu carro, você quer que a TV seja entregue na sua casa, para você não carregar aquele peso. Então, acho que são muitas formas, né? Ou eu compro online, mas eu quero pegar daqui a 2 horas na loja. Então, eu quero comprar, deixar reservado, passar na loja, fazer o picking do meu produto e ir embora. Então, acho que isso é a beleza, de novo, do que o digital traz para a gente. Todas as possibilidades para qualquer consumidor ser atendido diante da sua necessidade. Eu acho que isso que as marcas já estão olhando, mas tem que olhar cada vez mais. Existem N consumidores. E como que as marcas estão preparadas para atender esses N consumidores
da maneira como eles querem ser atendidos, não da maneira como a empresa necessariamente quer atender. É muito interessante, porque a gente, de cada 10 conversas que a gente tem, talvez 7 venham com marketplace junto. Eu quero montar um marketplace. Eu estava até tendo uma conversa com o pessoal dos Estados Unidos esses tempos, que lá se ouve muito menos. E claramente, por que se ouve menos? Porque a Amazon dominou. Né? Mais de 80% de tudo que é vendido nos Estados Unidos é vendido através da Amazon. O que é um perigo, né? Do mesmo jeito que é uma potência, é um perigo muito grande também. A gente vê N casos de empresas de pessoas e empresas que cresceram e a Amazon entende isso e de repente deixa de vender seu produto. Enfim, quando você é o único, acho que isso é sempre muito perigoso. Né, Paulo? Você ser responsável por 80% das vendas online dos Estados Unidos sempre é uma coisa muito perigosa. No Brasil, a gente tem uma concentração ainda, né? Acho que quase 70 e poucos por cento de tudo que é vendido no Brasil é vendido através de alguns marketplaces, mas aí não é um só, a gente fala de 5, 6. Eu acho que ainda existe muito caminho. Se a gente olha para os Estados Unidos, é o caminho de um só. Né? Eu acho que é muito mais saudável o caminho de alguns. Mas como tudo no mundo, existe uma concentração. Então, eu também não acho que vão ter 100 marketplaces que vão ser muito grandes. Eles vão se concentrar. Mas o que a gente tem visto muito são empresas querendo ser marketplace para a sua indústria, para a sua área de atuação. Então, o mercado agro, por exemplo, é um mercado que tem crescido muito. E a gente tem visto muito isso, inclusive a gente tem trabalhado com algumas empresas em trazer, e aí o que um marketplace de agro vai oferecer? Vai oferecer equipamento agrícola, vai oferecer sementes, vai oferecer todo tipo de adubo, vai oferecer tudo que um produtor precisa para produzir a sua safra e tudo mais. E muitas vezes venda também, né? Você colhe, você vende. Então a gente tem visto muitos marketplaces focados nas suas indústrias. E aí, de todas as indústrias, tá? Eu acho que é um caminho, né? As empresas entenderam que elas precisam atender, de novo, o consumidor, elas precisam atender o consumidor. Se eu ofereço só o meu produto, eu não vou conseguir oferecer tudo que esse consumidor, tudo que essa loja, tudo que esse produtor rural, que esse ponto de distribuição, tudo que ele precisa. Mas se eu me fortaleço, eu consigo oferecer. Então, eu acho que ainda vai crescer marketplace no Brasil, sem dúvida nenhuma, mas em algum momento essa concentração ela vai acabar existindo. E talvez o que tenha mais força sejam esses marketplaces mais voltados para uma determinada indústria, que de repente você não vai ter em um só, em 2 ou em 4. Mas acho que é um mercado que sim, a gente vê uma corrida muito grande, ainda existe muita dúvida do que é realmente ser um marketplace, como construir um marketplace. Não é coisa simples, a gente também vê todo mundo dizendo quero ser um marketplace. Não é todo mundo que vai conseguir ser um marketplace relevante. Né? Ser você pode ser, mas relevante existe um caminho para ser percorrido aí. Então acho que o Brasil sempre é muito interessado, né? A gente sempre esteve muito perto dos Estados Unidos do ponto de vista de tecnologia, a gente se interessa muito. O que eu acho lindo porque faz com que a gente crie, com que a gente explore novas alternativas. Então, eu acho que isso que acontece hoje, a gente vê bastante coisa, mas eu acho que vai ser um mercado que ainda vai se transformar muito, sem dúvida nenhuma. Agora, já que você falou tanto do consumidor e que a gente colocou também aqui na nossa conversa, né, Estela, que o consumidor é o centro de tudo. Para várias marcas, elas ainda não tinham se dado conta disso, e agora com o leque aumentando, né, cada vez mais com o e-commerce, tem que colocar, não adianta. É o consumidor que está no meio disso tudo, com qualidade, né, com quantidade, mas principalmente buscando uma boa experiência. Aí a gente vai entrar no cookieless. Porque, na verdade, como consumidor, quando a gente abre ali uma página, o cookie não é uma coisa mais bem-vinda do mundo para o consumidor, para a pessoa que está entrando ali naquela página. Mas a gente sabe que até então era algo necessário, inclusive para a própria empresa entender quem é esse consumidor. Mas agora a gente tem mudanças nesse sentido, né? Explica para a gente como é que vai funcionar, a partir de quando, como é que está essa novidade. A história do cookieless enfim, acho que é uma jornada que a gente está começando, sem dúvida nenhuma. Primeiro, acho que a gente precisa separar, né? O cookie ele não é ruim quando ele é um first party cookie, ou seja, quando eu entro numa loja, quando eu coloco, você foi lá navegar, você falou que você gosta de navegar nos sites porque você tem o seu tempo, você coloca as suas coisas no carrinho, aí você fecha porque aconteceu alguma coisa, você saiu e você voltou no outro dia, você não quer colocar tudo de novo no carrinho.
O que permite com que você volte e os seus produtos estejam no carrinho é o cookie. Então, o cookie ele não necessariamente é uma coisa ruim. O cookie first party, né, que é esse dado que a empresa coleta do seu consumidor, é o que permite a experiência, né? O cookie, o que é? Ele é um arquivo que fica gravado no seu computador e que você faz esse reconhecimento. Qual que é o cookie ruim? É aquele cookie quando você entra na loja, você vê um produto, muitas vezes você compra esse produto e esse produto te persegue para o resto da vida. Você fala, não é possível, eu já comprei, não deu para entender que eu já comprei, eu não quero mais, e aquilo que te persegue, te persegue, te persegue. Porque esse é o cookie third party, né? É o cookie que ele não é first, ele não é o que eu estou dividindo com a empresa, ele é um cookie que alguma empresa comprou, que entendeu isso, e aí isso me segue, isso me persegue na internet sem muito critério. O que a gente tem visto, e eu acho que ainda tem muita mudança, tá, Paula? A gente está até ajudando muito as empresas a entenderem esse momento, mas sem dúvida nenhuma muitas coisas vão acontecer. O que a gente imagina hoje não necessariamente vai ser a realidade daqui a 2, 3 anos. A Apple já começou a restringir, Google iria restringir no final de 2022, agora ele passou para 2023. Isso significa que as empresas não vão mais poder comprar cookies de terceiros. Por que o cookie de terceiro ele era importante? Porque as empresas, elas têm o seu first party data, mas ele comprava o de terceiro para ele montar a jornada. Ou seja, eu sei que esse consumidor entrou na minha loja, que ele ligou no meu call center, mas ele navegou por outros sites, ele navegou na mídia social, ele foi fazer busca, e eu não tinha essa informação. Então eu compro isso para eu conseguir construir essa jornada. Isso deixa de existir realmente. O que traz um desafio, mas de novo, as conversas que a gente tem tido é muito sobre o ponto de vista, aproveita esse momento para entender o seu consumidor, para entender o que a sua marca se propõe e para realmente começar a construir uma jornada de dados. E quando a gente fala sobre isso, Paula, não dá para pensar num mundo sem cookie de terceiros, sem você construir a sua arquitetura de dados. Como que você vai, né, no mundo digital, prover uma experiência rica para o seu consumidor se você não conhece o seu consumidor? Ou como que você vai vender para o seu consumidor? Você só vai vender se ele chegar até a sua loja. Mas toda a mídia que você usa, o seu advertising, precisa ter uma estratégia de dados por trás para você chegar no consumidor que está mais propenso a comprar. E isso só vai existir se as empresas começarem realmente a pensar numa estrutura de dados. Isso não é novo, tá, Paula? Da mesma maneira que a gente fala de omnichannel há muitos anos, a gente fala de dados e de estruturação de dados há muitos anos. Mas agora é um momento que não tem mais alternativa. Então, a recomendação que a gente tem dado muito para as empresas é usem o ano de 2021 e usem o ano de 2022, agora que o Google colocou isso para 2023, para experimentar, para testar. O que você tem de first party data é suficiente para você continuar mantendo as suas estratégias digitais? É suficiente para você crescer? E começar a testar tudo isso, porque é o único caminho das empresas para que elas consigam ter uma relação saudável com o seu consumidor, aumentando e mantendo suas vendas. Estela, adorei. Eu vi que você pegou uns papéis. Você quer falar alguns números para a gente antes? Você tem alguma coisa que você gostaria para concluir? É interessante, a gente fez uma pesquisa que diz que só 37% dos profissionais de marketing se dizem preparados para o fim do cookie. 37% de uma coisa que estava prevista para acontecer no final de 22 e que agora passou para 23. Então, é muita coisa. Hoje, mais de 89% de todas as campanhas de mídia que rodam, elas rodam baseado em cookies de terceiros. Ou seja, realmente é uma necessidade muito grande que as empresas olhem para isso de uma forma estratégica. E não tem outro jeito de olhar para isso de uma forma estratégica sem pensar num Customer Data Platform, né? Que agora é o novo, o que as empresas buscam muito e tem cada vez voltado mais para conversar. Você precisa buscar, se você ainda é uma empresa média, grande e ainda não foi buscar uma estratégia de dados baseada em Customer Data Platform, você está atrasado, comece a ter essas discussões e use esse tempo para desenvolver a sua estratégia. E aí, Paula, só queria dizer que acho que tem dois mundos, né? As empresas grandes, que são empresas com uma maturidade digital maior,
que são empresas que vão se diferenciar através do uso de Big Data, de inteligência artificial, para conseguir criar essa base e acionar essa base de uma maneira escalável. E tem as empresas menores que talvez não tenham toda essa estrutura para usar inteligência artificial, Big Data, para conseguir construir suas bases. Eu acho que o perigo que a gente corre aí, eu queria deixar isso para todo mundo pensar um pouco, a maneira mais simples isso tudo vai mudar, é muito assustador, eu não sei muito como que eu vou posicionar minha empresa, como que eu estruturo os meus dados. Então, eu deixo isso para as grandes companhias, né, para os tal dos walled gardens, né, para Google, Facebook, que são as empresas que hoje detêm a grande parte dos dados, do conhecimento dos consumidores que circulam pela internet. Então, uma alternativa simples vai ser, eu deixo para essas empresas fazerem as minhas campanhas, entenderem o meu consumidor e venderem os meus produtos. Só não esqueçam que se vocês trabalham só com essas empresas muito grandes dentro desses walled gardens, isso significa que você não consegue transitar esses dados para nenhum outro lugar. Então, uma vez que surge uma nova mídia que cresce, então, por exemplo, hoje surge um TikTok. Como é que você vai começar uma estratégia num TikTok se você não tem uma estratégia de dados do seu consumidor? E uma vez que você deixa, né, toda a sua estratégia de dados na mão de duas empresas, elas vão vender para você. Mas elas também vão usar os seus dados para entender como é que se comporta esse consumidor e talvez usar isso para um concorrente seu para vender também. Então, eu acho que esse é o grande perigo de tudo isso, é que as empresas, né, entendam isso como uma coisa muito difícil e terceirizem, que eu realmente não recomendo, a Adobe não recomenda. O que a gente tem feito é ter essas discussões com os clientes e ajudado eles a estruturarem essa transição. Não é do dia para a noite, a gente tem 1 ano e meio, 2 anos aí pela frente, então vamos usar esse período para começar a estruturar, a entender o que eu tenho de first party. Vai morrer o dado de terceiro, mas, por exemplo, você pode fazer parcerias. Então, eu sou uma empresa financeira e eu vou vender passagem aérea, né? Agora todo mundo vai viajar, e eu vou fazer uma parceria com empresas aéreas onde eu vou trocar dados. Isso é permitido, de uma maneira anônima, tudo dentro, né, das leis de proteção de dados do consumidor. Isso é permitido. Então, o que as empresas precisam começar a pensar é quais são as estratégias de dados que eu começo a adotar a partir de agora. Além dos meus dados proprietários, navegação no meu site, meu call center, minha loja física, as compras que fizeram, tudo que é meu dado proprietário, que outras empresas eu vou ter parceria para me ajudarem a compor esses dados para eu entender a jornada desse consumidor. Então, é esse o grande pensamento que a gente tem levado para as empresas, e aí o seu parceiro de tecnologia nesse momento é ainda mais relevante, né? Quem você escolhe como seu parceiro de tecnologia é ainda mais relevante. A Adobe tem realmente ajudado a criar essa categoria de Customer Data Platform. A nossa é a única que tem real time, ou seja, você consegue estruturar os seus dados e acionar, e nós não somos detentores. A gente não vende mídia, né? A gente não vende publicidade. Então, eu acho que, de novo, a gente tem uma confiança muito grande do mercado, porque o que a gente quer é ajudar a empresa a criar a sua estratégia digital. Então, eu queria realmente colocar isso e dizer, não peguem o caminho mais curto, porque talvez ele seja o mais fácil nesse momento, mas daqui a alguns anos, você não vai conseguir entender o seu consumidor. E sem entender o consumidor, você não consegue ter uma relação com ele, muito menos prover uma experiência rica, que é o que a gente fala, que é o que a gente falou lá no começo de colocar o consumidor no centro. Tá certo, Estela, ficou a dica aí para todo mundo ficar pensando, e o que a gente mais conversou aqui foi exatamente isso, né? O consumidor nunca teve tanto aí no centro para tudo dar certo quando a gente fala principalmente de e-commerce aqui no Brasil e de transformação digital. Deixa suas redes sociais, que por enquanto ainda é só por elas que a gente consegue se comunicar. Quem sabe no próximo a gente não tá aqui, ó, bem pertinho. Sem dúvida. O meu é Estela Guilmon no LinkedIn, S Guilmon no Instagram. Sempre tento dividir dados, pesquisas do que a Adobe tem feito, do que a gente tem visto no mercado, de como a gente tem visto essa evolução. E aí é bacana porque a gente consegue olhar, né, países que já estão mais evoluídos. Então, na própria Lei de Proteção de Dados Europa, que começou já há algum tempo, então os nossos produtos já estão preparados para isso, a gente consegue trazer muito expertise do que já foi feito lá fora,
Estados Unidos já começou. Então, a gente realmente, o que a gente gosta é de sentar com as marcas, de entender o seu problema, de entender os seus desafios e ajudar a sair do outro lado, porque isso foi o que a Adobe fez. Né? O que nós fizemos alguns anos atrás foi realmente transformar o nosso negócio 100%, a gente deixou de vender caixinha do dia para a noite, começou a vender só nuvem. Então é isso que a gente, inclusive todo o nosso ecossistema de produtos foi montado para nos atender. Então a gente fala realmente com propriedade de causas, já que a gente fez essa transição e a gente quer ajudar as empresas a fazerem essa transição também e olharem tudo isso pelo lado positivo. Né? Como você pode, como marca, construir uma relação diferente com o seu consumidor. Tá certo. Obrigada, Estela. Até a próxima. Espero que seja, então, presencialmente, viu? Com prazer. Obrigada, Paula. Obrigada a todos. Bom evento. Obrigada. E claro que a gente saiu com o evento, mas hoje a gente conseguiu ver, né, que todo mundo saiu ganhando. Consumidor empresa, é só a gente se dar conta que o consumidor tá ali no meio do negócio e é ele que precisa ser atendido. A gente falou sobre o Cookless, Marketplace, mas tem muito mais ainda para vocês no Varejo Summit.